Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje vamos analisar a porção Resh do Salmo 119, que corresponde aos versículos 153 a 160. Vamos ler o texto bíblico para poder ter uma compreensão mais clara da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende minha causa e resgata-me. Vivifica-me conforme tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam teus decretos. Senhor, tuas misericórdias são muitas. Vivifica-me conforme teus juízos. Meus perseguidores e adversários são muitos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardam tua palavra. Vê como amo teus preceitos. Senhor, vivifica-me conforme teu amor. A soma da tua palavra é a verdade. Cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Estamos vendo aqui nesse texto que o salmista está passando por um momento de pressão diante da sua vida. E ele descreve a situação de uma forma muito clara. Há inimigos, perseguidores que lhe afligem. Ele se sente como que aprisionado e ele ora ao Senhor. Esse trecho é uma oração de libertação de sua vida. Qual é a situação que o salmista está se encontrando? Quem são esses inimigos do salmista? Em primeiro lugar, esses inimigos são ímpios. Diz o verso 155. Estes ímpios não buscam teus decretos, tua palavra. Não buscam teus decretos. Eles aqui são pessoas que mostram a sua impiedade justamente porque não observam o caminho do Senhor. Por isso são considerados ímpios. Em segundo lugar, estes inimigos são muitos, de acordo com o verso 157. Ele nos diz: meus perseguidores e adversários são muitos. E aqui tem um detalhe interessante. Essas duas palavras, perseguidores e adversários, mostram dois tipos de ação desses ímpios que estão contra o salmista. Perseguidores aqui traz a ideia de hostilidade, enquanto que os adversários trazem a ideia de opressão. Então, eles são ímpios, porque não observam a palavra de Deus, eles são hostis, e aí mostra uma motivação deles em perseguir o salmista, e além disso, eles oprimem o salmista, né? E ele descreve isso aqui de uma forma muito vívida, né? E em terceiro lugar, esses inimigos são perversos. Aqui no verso 158, né, ele diz: vi os perversos e me angustiei, porque não guardam tua palavra. Novamente, vemos que a situação mostra essa perspectiva. Esses ímpios não buscam os decretos de Deus, não buscam a palavra de Deus, eles agem com hostilidade e opressão. E há um detalhe interessante aqui. A ideia da palavra perverso significa alguém que trata de forma desleal, um infiel, um traidor, né? E isso produzia angústia no salmista, né? E a razão por que eles agem assim está descrito: porque não guardam tua palavra. Diante disso, o que fazer? Nós também, às vezes, encontramos situações parecidas como esta. Pessoas que são ímpias, que não amam a palavra de Deus, não guardam a palavra de Deus, que se colocam contra tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é da vontade de Deus. O que fazer quando passamos sobre essas questões? Nós temos que nos lembrar que Deus cuida de nós e que estamos sob o olhar divino de Deus. Então, o salmista aqui nos dá algumas pistas sobre o que devemos fazer. Em primeiro lugar, devemos orar com confiança. Os versos 153 e 154 deixam isso muito claro. Se você perceber,
os dois versículos mostram duas coisas muito semelhantes. No verso 153, atenta para a minha aflição, livra-me. No verso 154, defende minha causa, resgata-me. Livrar aqui traz a ideia de libertação, de salvação. E resgate é uma palavra muito interessante porque ela vem da ideia de remissão. E é mais interessante ainda porque a palavra ela deriva da raiz Gaal, de onde vem Goel, que é o resgatador. Deus é o nosso resgatador. Deus é aquele que nos livra. Eis a razão porque temos que orar. Orar pela sua libertação, orar pelo nosso resgate, pela nossa libertação. Eu quero citar aqui um comentário interessante de Calvino sobre essa questão da oração. Ele diz o seguinte: por isso não devem desanimar, os crentes não devem desanimar ante a adversidade. Antes, devem descansar satisfeitos com a consoladora consideração de que a porta da oração lhes está aberta. Então, diante dessa situação, temos que, em primeiro lugar, orar. Orar pela libertação de Deus, pelo resgate de Deus, orar com confiança. E por que orar com confiança? Porque no verso 153, o salmista vai dizer: eu não me esqueço da tua lei. E no verso 154, ele confia nessa libertação de Deus a ponto de dizer: vivifica-me conforme a tua palavra. Em segundo lugar, devemos confiar nas misericórdias de Deus. O verso 156 nos diz: Senhor, tuas misericórdias são muitas. E é muito interessante aqui, porque a ideia de muito aqui dá a ideia de numeroso, de abundante. As misericórdias de Deus não têm fim, diz a sua palavra. Então nós temos que confiar na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Agora, há um detalhe importante aqui que convém ressaltar. Às vezes as pessoas falam de que Deus é obrigado a nos salvar, porque Ele prometeu e está na sua palavra. Essa perspectiva é uma perspectiva totalmente equivocada. Deus não está obrigado a dar a sua misericórdia a nós. Ele o faz por puro amor. Cito mais uma vez aqui Calvino em seu comentário, ele foi muito interessante, porque ele observa essa perspectiva. Ele diz: mas se estivermos totalmente persuadidos de que a misericórdia inerente em sua própria natureza é a única causa pela qual Deus é movido a prometer-nos a salvação, nos aproximaremos dele sem hesitação ou dúvida, porque se obrigou a nosso respeito, movido por seu beneplácito e vontade. Deus não está obrigado a nos salvar porque simplesmente está escrito na palavra de Deus. Nós não temos direito de exigir isso de Deus, mas temos que nos lembrar que Deus nos salva de acordo com o beneplácito de sua vontade. Em terceiro lugar, a Bíblia nos diz, e aqui o salmista nos chama a atenção a isso, de que devemos amar a palavra de Deus. Verso 159. Vê como amo teus preceitos. E é muito interessante essa expressão aqui, porque só podemos amar a palavra de Deus a partir do momento que o Espírito de Deus começa a trabalhar em nosso coração e ele nos dá esse amor. O amor é uma característica da obra do Espírito em nós. É a qualidade desse caráter de Cristo em nossa vida. Gálatas, capítulo 5. Então, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós, uma das primeiras características é o amor. E esse amor é o amor a Deus e o amor ao próximo, mas especificamente aqui, a Deus e a sua palavra. Outra coisa interessante é de que não há observância da lei, senão aquela que emana do amor livre e espontâneo. Então o salmista vai dizer: vê como amo os teus preceitos. Ele tem esse amor pelos preceitos de Deus, mas esse amor é livre e espontâneo, porque começou com a obra do Espírito. Em quarto lugar, devemos reconhecer nossa fragilidade. Uma coisa que é interessante aqui nesse trecho do Salmo é que por 3 vezes ele fala: vivifica-me.
versos 154, 156 e 159. Vivifica-me conforme tua palavra, vivifica-me conforme teus juízos, e aqui, vivifica-me conforme teu amor. Essa visão da fragilidade humana é fundamental quando estamos diante de perigos ou de perseguições por causa do nosso estilo de vida, do testemunho que estamos dando. Vivificar conforme a palavra, conforme os juízos e conforme o amor significa vivifica-me de acordo com o teu poder, com tua graça, com a tua palavra. Vivifica-me, Senhor, porque eu sou fraco. Sozinho eu não tenho como suportar essa aflição, essa luta, essa dificuldade. E finalmente, nunca se afaste da palavra de Deus. Verso 160. Por quê? Porque ele diz: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. É interessante que essa expressão hebraica, a soma das tuas palavras, essa tradução da Almeida século XXI, é uma tradução muito interessante porque ela reflete a ideia do texto hebraico. A soma é como se fosse a soma total de, ou a essência da tua palavra é a verdade. E a verdade aqui é o quê? Confiabilidade, aquilo que é fiel, é a fidelidade de Deus. Então não se afaste da palavra. Firme-se cada vez mais na palavra de Deus. Coloque sua vida cada vez mais aos pés do Senhor. Deixe sua vida sob o controle de Deus e você verá o quanto é maravilhoso estar sob esse cuidado de Deus em nossa vida. Que você tenha um dia abençoado, que você possa desfrutar de toda a graça de Deus, que você, mesmo que esteja sob pressão, possa descansar nas mãos do Senhor, porque é Ele quem nos livra, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos salva. Que Deus o guarde debaixo do seu amor, debaixo de sua graça. Um bom dia para você.